Bom dia, Thanks God Every Day, de um feriadão aí, 7 de setembro. Vamos começar a nossa live aqui falando das coisas que realmente importam, né? As coisas do reino, né? Vamos desbloquear nossa mente. Bom dia, Lília. Lendo a palavra, Gálatas 5:1, que diz: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos submetamos outra vez a jugo de escravidão. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Poderosa essa palavra, né? Mas só que a segunda parte do mesmo versículo lembra que nós temos uma tendência, o ser humano tem uma tendência a ser escravo. Que coisa louca, né? Nós nascemos, bom dia Nádia, bom dia Lília, nós nascemos para sermos livres, mas nós temos uma tendência a sermos escravos. Muito louco isso, muito louco. Bom dia, Carol. Eu estava hoje preparando para a gente conversar aqui e eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Ei, Kerley, bom dia. Sejam todas bem-vindas nesse feriadão. Eu lembrei de uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando as minhas meninas ainda eram pequenas. Nós morávamos em Montes Claros, numa chácara, um condomínio de chácaras, né? Então nós tínhamos muitos cachorros, né? Cachorros, tipo cachorros de grande porte, né? Para poder proteger a gente, enfim. E aí, um dia eu fui sair com as meninas, eu tava só com elas, né? O pai delas estava viajando, eles sempre ficavam viajando, e aí eu tava só e eu fui soltar os cachorros, né? Pra ficar segura a chácara, e eu sairia com elas ali de carro. E aí, me deu uma estranhada. E na hora que me deu uma estranhada, eu fiquei assim um pouco assustada. Então o que eu fiz? Eles estavam presos, tipo coleira e corda, assim, né? Eles estavam presos. E aí eu soltei, em vez de soltar a coleira, porque eles ficariam livres para correr, para ficar mais seguro para mim, o que eu fiz? Eu fui lá e soltei a corda. Então eu soltei, olha a inocência da pessoa, eu soltei todos os cachorros que olhariam a chácara com coleira e corda. Para quem não pegou a maldade da coisa, igual eu no dia eu não tinha entendido, que depois quando o pai das meninas chegou aqui, ele falou que a besteira que eu tinha feito, né? Qualquer pessoa, um ladrão, por exemplo, atrairia os cachorros na beirada da cerca, que era tudo cerca viva, né? Atrairia ali o cachorro na cerca viva, com um pedaço de carne, por exemplo, e puxaria a corda. Poderia amarrar todos os cachorros, tava tudo certo, eu não entraria dentro de casa, né? Então isso aí foi um aprendizado para mim. E por que eu lembrei disso, né? Porque nós, olha que louco, muitas vezes eu e você, nós podemos achar que somos livres, mas nós estamos com a coleira e a corda. Por isso que a palavra diz: mas não se deixe novamente entrar em jugo de escravidão. Então eu e você com certeza já tivemos libertação de escravidão no passado, né? Éramos escravos de alguma coisa, nos libertamos. Só que o que nós fomos libertos uma vez, se nós deixarmos a corda junto com a coleira, facilmente nós podemos voltar para a escravidão. E essa corda com a coleira tem um nome: necessidade de aprovação. Então se tem uma coisa, bom dia Elielza, se tem uma coisa que eu e você, nós precisamos resolver para ontem, para sermos livres de verdade, é nos livrar dessa corda com a coleira chamada necessidade de aprovação. É através disso aí, através dessa corda, que muitas pessoas que já nos bloquearam no passado, puxa a gente e põe de novo, tira da liberdade, coloca na cadeia, através dessa necessidade de aprovação. E nós sabemos quem são os nossos bloqueadores, né? São mais ou menos as mesmas pessoas em todas as histórias, que a gente costuma brincar, né? Que é o P, né? Pais, professores, política, pastores, padres. Esses são os que nos bloqueiam. E eles bloqueiam porque eles são maus? Não, eles bloqueiam porque eles são bloqueados. Então, para alguém me bloquear, ele precisa ser bloqueado. Então, ele foi bloqueado numa geração anterior. E como ele não se libertou, ele vem com o poder de autoridade que tem sobre a minha vida e me bloqueia. E se eu não acordo para isso, o que eu faço? Porque eu também faço parte dos pais, né? Pai é pai e mãe. Então, quando eu não me bloqueio, quando eu não me desbloqueio, eu não vou para a liberdade, a minha tendência é o quê? Bloquear a próxima geração. Que é a geração das minhas filhas, né? E quando eu faço isso, por exemplo, hoje eu já sou avó.
Então, se eu não estou ainda livre, o que eu faço? Eu ajudo as minhas filhas, com os meus genros, a bloquear outra geração. Foi assim que o povo de Deus ficou por 400 anos no Egito. 400 anos, porque a escravidão, ela vem de geração em geração. E não é genética. Porque um bloqueia o outro, que bloqueia o outro, que bloqueia o outro. Então tá na minha mão e na sua mão desbloquear si mesmo. E a base de tudo isso, não tem como eu prosseguir nessa tarefa se eu não tirar essa corda do meu pescoço, que é a necessidade de aprovação. Interessante que lendo a palavra a gente vê que Pedro tinha muito mais importância do que Paulo, né? Porque Pedro foi um dos 12, né? Paulo, ao contrário, Paulo era perseguidor e não conheceu Jesus pessoalmente, Paulo veio, né? Mas Paulo tinha tanta intimidade com Deus, ele tinha tanta certeza de quem ele era em Deus e do propósito dele, que, pasmem, ele levou alguns anos para ir conhecer Pedro em Jerusalém. Então ele começou a fazer o trabalho dele de evangelismo, de chamar as pessoas, de curar as pessoas, de tudo, e nem foi lá pedir a bênção para o líder na época, que era Pedro. Pois Jesus não disse sobre essa pedra edificarei a igreja? Ele não disse que a chave do céu seria entregue a Pedro? Então Pedro era o cara. E o que Paulo fez em relação a Pedro? Tipo, pensou, né? Faz o seu que eu faço o meu e tá tudo certo. Necessidade de aprovação, zero. Zero. E ele só subiu para ir lá falar com Pedro, porque surgiu uma contenda e eles foram lá para resolver o problema. E nós temos muita necessidade de aprovação e nós ficamos, às vezes, o tempo todo pedindo a bênção, né? Pedindo a aprovação das pessoas. E essa aprovação, essa necessidade de aprovação nos leva por muito tempo a ficarmos presos nessa corda. E junto com a necessidade de aprovação, na outra ponta, tem um outro ponto que é usado há milênios para dominar as pessoas, uma palavrinha só, que chama-se pecado. Então, essa corda com a coleira, ela nos traz com a força do pecado. Só que a gente esquece às vezes o que está escrito na palavra e se lembra do julgamento das pessoas. E o que a palavra fala sobre pecado? Hebreus 10, 17. Porque dos seus pecados eu não guardo lembrança. Então Deus, Jesus, Deus, ele diz que não guarda lembrança dos nossos pecados. E como é que nós ficamos muito tempo presos? Porque alguém sempre lembra dos nossos pecados. Nós temos registrado na nossa cabeça que o pecado, que Deus com a mão poderosa, que o poder do fogo vingador de Deus, e Deus que anota todas as suas faltas e te cobra depois. Isso tudo foi usado como corda para nos prender. Essa é a nossa cadeia, né? Cadeia histórica. E a nossa história muitas vezes vem da religião. Até quem não, olha que louco, até quem não foi criado debaixo de um jugo religioso muito forte, eu fui criado debaixo desse jugo, mas muitas pessoas, talvez você não foi criado dentro desse jugo religioso tão forte, mas mesmo assim, ele veio com cara de moral, que no fundo é a mesma coisa. O que na igreja, na religião, a gente chama de pecado, no mundo fora da igreja, a gente pode chamar de imoralidade. Por exemplo, um aborto. Se você pega alguém religioso, vai condenar através do pecado. Mas se você pega alguém moralista, a força é a mesma. Só a bolha que é diferente. A bolha da religião, a bolha do moralismo. Mas no fundo, vai cumprir o mesmo papel. Que papel? De nos tirar a liberdade. Aí você fala, André, quer dizer então que o pecado... Não. Pecado tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. A gente sabe disso, mas às vezes está tão, o caminho neural está tão forte dentro de nós que mesmo a gente sabendo da passagem, Hebreus 10, dos seus pecados eu não guardo lembrança, ainda assim a gente se condena. Por exemplo, a questão do aborto, falei do aborto, né? Então muitas vezes a mulher ela faz um aborto, ou um homem, né, leva a mulher, a namorada, sei lá, alguém a fazer um aborto, e isso na juventude. Qual é o nível de espiritualidade, de maturidade para tomar uma decisão quando nós somos imaturos lá, quando nós somos ainda jovens?
Então, se aconteceu, na maioria das vezes quando acontece, é quando o nível de consciência ele é muito baixo. Aí você fala, Andréia, mas quando eu fiz isso eu já tinha 35 anos. Não importa a idade, o que importa é o nível de consciência, quem nós somos naquele momento. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas, né? Nilza e Eliane que entrou aí agora. Então, quando nós fazemos, por exemplo, um aborto, que sim, ofende a Deus, claro, tirou uma vida, é lógico que é sério, é lógico que é grave, mas Jesus, ele nos revela o tempo todo que os nossos pecados já são perdoados. Aliás, foi por isso que ele morreu na cruz. Então, se eu acho que meu pecado é grande demais para Deus perdoar, eu estou dizendo que não foi suficiente o sangue de Jesus na cruz. E às vezes essa conversa é tão pesada que nós não temos coragem nem de trazer isso à realidade. Nós ficamos vivendo na sombra dessa escravidão e não sabemos por quê. Então, muito comum, por exemplo, mulheres que fizeram aborto na sua inconsciência lá atrás, depois ou elas não têm filhos, ou se têm filhos, não têm paz e vivem em outro bloqueio, que é o bloqueio da culpa. Porque não é na consciência, mas cada vez que olha para a criança, lembra que negou outra criança. É a escravidão ali presente. Só que como não traz a consciência, nunca se resolve. Nunca se resolve. E a necessidade, a aprovação vai levando cada vez mais a ficar lendo na cartilha de alguma bolha. Culpa e condenação. Autocondenação é a pior que existe. É a pior que existe. Quando Jesus encontrou com aquela mulher que foi pega em pecado, o que estava escrito, né? O que era legal e estava tudo certo se acontecesse. Aquela mulher deveria ser apedrejada porque ela estava tendo um relacionamento sexual com um homem casado. E ela foi pega em adultério. Então ela deveria ser morta ali na hora. Estava tudo certo se acontecesse e estava cumprindo o que tinha que ser feito mesmo. E aí Jesus, aquela história, né? Que Jesus começa a escrever no chão, deixa o clima avançar um pouquinho, e aí quando eles estão ali prontos para apedrejar, Jesus lança aquela pedrada neles, né? Quem não tiver pecado vai ser o primeiro a tirar a pedra. Mas ali ele deixou na ferida, né? E aí todo mundo sai. E Jesus olha então para a mulher que realmente estava em pecado, não é não, ela estava em pecado. E aí Jesus fala, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então ele libera a mulher para ir embora. Então Jesus, ele sabia que a mulher é pecadora. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou pecadora, você é pecador. Isso não vai mudar nesse tempo. Enquanto não passar tudo, Jesus não voltar, nós não sairmos daqui, recebemos um corpo glorificado, isso não vai mudar. Então vamos logo aceitar que nós somos pecadores. Uma expressão que eu gosto muito é: eu sou muito pior do que você pensa. Então se você acha que você descobriu alguma podre meu, eu sou muito pior do que você pensa, né? É assim que nós somos, pior do que os outros pensam. E aí nós ficamos tentando esconder, precisando então na necessidade de aprovação. 400 anos o povo de Deus ficou no Egito e nós corremos um sério risco, eu e você, de viver a nossa vida inteira tendo sido bloqueado na infância, não resolver e levar isso para o túmulo e deixar uma geração bloqueada, que nós tocamos nessa geração, nossos filhos, nossos netos, quem nós evangelizamos, enfim, quem nós convivemos. É muito grave, é muito grave. Eu acredito que não tem nada que Jesus queira mais do que a gente livre. Nós nascemos livres. Basta pegar uma criança e ver como ela como é que ela vive no dia a dia, a liberdade que ela vive, tá nem aí para ninguém, faz o que tem que ser feito. E aí você vê a gente bloqueando essa criança, né? Até ela ficar dentro de um quadrado, até ela encaixar na bolha. Então eu e você, nós nascemos livres. Mas a pergunta é, nós somos livres hoje? Ou nós estamos ainda com a corda e a coleira, esperando ainda a aprovação de alguém para fazer, né, para aprovar ou não aprovar? Então existem outros pecados. Os pecados interessantes, que os pecados que mais nos bloquearam são os pecados ligados à sexualidade. E então nós temos aí as traições. E eu não estou falando do que você foi traído, não. Estou falando do que você traiu, do que eu traí. Então o peso de ter traído alguém
que pode ser na vida sexual, mas pode ser também nas amizades. Bom dia, Kleber, seja bem-vindo. Então, o peso da traição, quando nós somos o traidor, tem esse lado também, né? A gente fala tanto, fulano me traiu, mas e quando eu traí, né? E traição a gente sabe que tem vários tipos, né? Então, o peso da traição, o peso do aborto, né? Os pecados sexuais de maneira geral, de ter perdido a virgindade fora da hora, ou de ter me relacionado com alguém que era casado, enfim. Todos os pecados na vida sexual são os pecados que mais nos trazem tormento e que nós mais temos dificuldade de duas coisas: de confessar e de nos perdoar. E enquanto isso não acontece, eu que era escrava lá atrás, quando pequei, continuo escravo hoje. Então a escravidão não acontece simplesmente no momento que aconteceu o pecado em si, no momento que eu traí, no momento que eu tive um relacionamento errado, no momento que eu fiz um aborto, no momento que eu fiz qualquer pecado, principalmente na área sexual. Todos os pecados são assim, mas os da área sexual são os que mais machucam o ser humano. Por quê? Porque vem junto o outro lado que eu falei, que é o moralismo. Então quem fala, então aqueles homens que estavam ali prontinhos para apedrejar aquelas mulheres, com certeza nunca tinha traído ninguém, nunca tinha transado ali com uma prostituta, nunca tinha nada, né? Aqueles homens ali, eles estavam acima, né, do pecado sexual. Então na verdade nenhum de nós, ninguém está livre do pecado sexual. Eu posso estar mais equilibrada hoje, mas eu tenho uma história passada. Eu posso estar equilibrado hoje, mas eu não sei o dia de amanhã. Então o pecado sexual, ele é muito forte dentro do ser humano. Por isso nós temos que estar vigiando sobre isso. Sim, porque é um pecado que a natureza, né? Porque faz parte, inclusive, das necessidades básicas do ser humano, que é ali dentro de Maslow, né? Que são as fisiológicas. Então, assim como eu quero comer, ir ao banheiro, beber água, ter relação sexual. Então, tá dentro da nossa natureza, mais natureza, assim, é tipo básico. Necessidades fisiológicas. Então, é mais fácil, mais comum cair. Mas o moralismo e a religiosidade está aí prontinho para tirar muita pedra. Só que detalhe, aquele que atira pedra tem a mesma natureza do que eu. O que atira a pedra também tem as necessidades fisiológicas. E por mais que naquele momento ele esteja controlado, algum dia não esteve, algum dia pode não estar. Então aqui para fechar a nossa conversa do dia 7... eu quero trazer para vocês, agora eu falei de necessidade de aprovação e sobre a questão do pecado. Agora eu quero falar de uma coisa muito grave, que é básico para a liberdade. Bom dia, Niva. É o seguinte, não julgar. Não julgar. Mateus 6 fala muito sobre isso. Não julgueis, Mateus 7, não julgar para não ser julgado. O mesmo peso que você julgar, você vai ser julgado. E a gente sempre fala dessa passagem colocando como julgamento depois. Eu quero trazer uma outra reflexão aqui. Na verdade é o seguinte, quando eu julgo o outro, com a mesma força que eu julgo o outro, eu volto esse julgamento para mim mesmo e eu me coloco na cadeia. Quando eu consigo olhar para alguém que está em pecado naquele momento e eu consigo me colocar no lugar dele, não que eu faria naquele momento, mas se eu estivesse nas condições dele, talvez eu faria. Quando eu consigo entender, quando eu consigo me colocar na posição daquele ser humano que caiu, eu consigo ter a mesma misericórdia comigo, com os meus pecados, inclusive dos pecados do passado. Então quando eu estou pronta para julgar e condenar uma pessoa, eu faço esse mesmo julgamento em cima de mim. E aí é onde eu me coloco numa situação muito delicada de escravidão. Então não julgue ninguém, não gaste energia para julgar. Nunca julgue, tira isso. Eu sei que é difícil. Eu já lutei muito, ainda luto com isso. Mas não julgue o outro, para que essa mesma energia julgadora não volte para a sua vida e também você fique escravo do auto-julgamento. A dificuldade de se perdoar está ligado à dificuldade de sair do auto-julgamento. Então é olhar para trás para a minha história e jogar pedras em mim, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu caí, porque eu mexi, porque eu andei com quem eu não andava, e eu começo a jogar essa energia em cima de mim. E é muito difícil tirar esse julgamento de cima de mim quando eu estou julgando outras pessoas, porque a energia é a mesma. Eu julgo o outro e me julgo. Só que o outro eu falo. E o meu eu julgo tanto que eu não tenho coragem nem de falar. Mas eu vivo debaixo de acusação.
Então, como me livrar de acusação? Como fazer para me perdoar e sair dessa escravidão? Primeira coisa, tendo muito cuidado com julgar o outro. Não julgue o outro. Nunca, nunca julgue o outro. Se Jesus falou que ele não julga, eu vou julgar? Pesado isso, né? Olha só que lindo, uma prima na sala, hein, Mary? Eu não julgo o outro porque eu não quero essa energia julgadora pra cima de mim mesma. Você sabe como é que eu quero ser julgada por Deus? Com misericórdia, com amor. Que o Senhor olhe pra mim e fale, André errou muito, mas também eu tô entendendo que André naquela situação, não, tá tudo certo, vamos perdoar Andréia aqui, porque Andréia era uma pessoa boa lá na terra. É isso que eu quero, tá? É isso que eu quero. É esse peso de julgamento que eu quero. Eu quero o julgamento do amor de Deus. Ele olha pra mim e fala, não, eu sei tudo que Andréia aprontou, mas vamos entender. Imagina a Santíssima Trindade conversando, né? Vamos entender, André passou por isso, André estava fragilizada naquele momento. Não, ela não estava sabendo o que ela estava fazendo. Não. Aí Jesus fala, pai, perdoa ela não sabia o que estava fazendo. É esse o peso que eu quero de julgamento, o peso do amor. Mas só que a palavra diz que o mesmo peso que eu julgar, eu serei julgada. Então eu tenho vigiado muito, não só a minha boca, eu tenho vigiado minha mente e meu coração, para não julgar ninguém. Essa é uma outra forma de ser livre, não julgar ninguém. Feliz dia da independência. Nós somos convidados a sermos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas vamos vigiar para que a gente não caia de novo em jugo de escravidão. Beijo no seu coração. Descansa, medita. Se não tiver visto ainda, veja o filme A Cabana, também é libertador. Beijo no seu coração e até amanhã, falando sobre liberdade no Thanks God Every Day.